Bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. Por falar em comunicação, quem raio se lembrou de apagar o Facebook? Quem desligou a luz? Ou quem é que ligou os fios ao contrário? Seja quem for, esta semana não insisto em que partilhem este Pergunta Simples pelas redes sociais. Esqueçam o Facebook, esqueçam o Instagram ou o WhatsApp. Este programa é para ouvir à moda antiga. Ouçam com os filhos, com os sobrinhos ou com os netos e aproveitem para ter uma conversa entre todos sobre as redes sociais e a maneira como nos estão a roubar uns aos outros, com a desculpa de que nos estão a aproximar. Por isso mesmo, e esta semana, peço-vos que façam sinais de fumo, que mandem cartas ou que falem diretamente com os vossos familiares ou vizinhos sobre este podcast. Dia 4 de outubro de 2021, a internet veio abaixo. Talvez esteja a exagerar. As redes sociais vieram abaixo. Talvez haja algum exagero também nisto, mas vamos aos factos. No dia 4 de outubro, o Facebook, o Instagram, o Messenger e o WhatsApp foram abaixo. Tudo ficou suspenso por 6 horas. Um apagão geral nestas 4 redes do universo Zuckerberg e uma estranha sensação de orfandade entre os mais frenéticos e viciados utilizadores destas redes sociais. Descobrimos de súbito que as redes sociais já são mais do que uma coisa divertida, já são parte de nós para o bem e para o mal. Já fazem parte da nossa vida. São poderosos meios de comunicação, informação e entretenimento. Esta conversa, por exemplo, foi precisamente iniciada por WhatsApp, com uma mensagem do WhatsApp, para convidar Ivone Patrão e termos uma conversa sobre estas coisas das redes sociais e da nossa dependência psicológica delas. Ivone Patrão é psicóloga clínica, professora do ISPA e tem um curioso projeto de investigação chamado Geração Cordão. Entre outros projetos e linhas de investigação, procura compreender o efeito da internet nas mentes das crianças e dos mais jovens. No dia do apagão, tinha tirado umas horas para descansar e para ler, e por isso mesmo nem sequer se deu conta em tempo real que alguém tinha desligado o interruptor das mais populares redes sociais. Não notei o apagão. Estava de férias nesse dia, aquelas férias para semi-trabalho, e não estava ligada à rede. Estava nas minhas leituras, nas minhas coisas e com a família, portanto não dei conta, só soube depois. Só depois é que soube? Como é que soube que a internet se tinha apagado? Neste caso, como é que estas aplicações se tinham apagado? Soube pelos meus amigos, soube pelos meus alunos, soube pelos meus pacientes, porque toda a gente, do início de qualquer conversa onde eu estava, iniciava: tentei ligar, ou tentei enviar esta mensagem, tentei entrar em contacto, tentei postar alguma coisa nas redes e não dava, não conseguia aceder, não conseguia postar. Portanto, este era o tema de conversa inicial de um primeiro contacto com estas pessoas. Achei muito engraçado, até certo ponto, que eu não tenha vivido isso, e por outro lado, porque é que me estão a contar isto? Porque sabem que no fundo eu me interesso por o impacto das tecnologias na nossa saúde mental, na nossa saúde física, no nosso bem-estar, e claro que queriam a minha opinião. Então o que é que isto nos fez, não é? Que interessante percebermos que de facto não termos as redes sociais é uma falta, mas que também podemos fazer outras coisas, e afinal descobri que posso fazer outras coisas. Tive curiosidade sobre ver o que é que impacto é que isso teve nos amigos ou nas pessoas próximas? Claro que sim, e percebi que para muitas pessoas foi difícil não poder trabalhar, não poder fazer a sua pesquisa que tinha programado para aquela hora, não poder falar com os amigos, não poder aceder àquilo que faz ao fim do dia nas redes sociais. Portanto, teve um impacto do ponto de vista profissional, teve um impacto do ponto de vista do lazer, e achei interessante como algumas pessoas contactaram mais com a sua solidão, com as suas emoções, e achei interessante comentarem isso e dizerem: geralmente não estou tão comigo, não é? Não estou tão sozinho, não estou tão sem estar em contacto com os outros. Esta sensação de estar mais consigo próprio. Parece que hoje em dia estamos a experimentar menos isso. Vamos falar sobre isso. De alguma maneira, quase de uma forma exagerada, parece que faltou a água ou que faltou a luz. E não faltaram só as redes sociais. Eu diria que faltou a água, a luz, o gás, faltou tudo.
Parece que faltou o alimento essencial nesta época da revolução digital, não é? Isso deu-nos uma noção do peso que as redes têm na nossa vida, em termos, enquanto mecânica de comunicação, enquanto mecânica de estar na cidade. É uma espécie de praça pública, é o terreiro da vila que agora se transferiu para estes sítios. Claramente, mas parece-me, querendo ver também o outro lado, que pôs em perspectiva esta preocupação que temos vindo a ter, as pessoas que trabalham nesta área das dependências online e dos riscos online, pôs também as pessoas a pensarem, então, mas eu consigo sobreviver sem a tecnologia. Mas com dor. Com dor, sim, com dor, mas... Eu aguento, mas dói-me. Exatamente. Esta geração dos nossos filhos, dos nossos netos, esta tribo com abaixo dos 15 anos, é a nossa primeira geração digital. Eles, quando nasceram, a internet já aí estava. E eles têm uma especial dificuldade em desligar disto. Isto está-lhes quase implantado dentro da cabeça, dentro do cérebro? Claramente. Eu chamo-nos a geração cordão. Já há 10 anos que tenho este projeto e que comecei a investigar, e comecei pelos jovens e pelas crianças e pelas famílias, e percebo, até pelos dados da investigação que temos, percebo que, por exemplo, o último dado que tivemos da semana passada, 87% de jovens, numa amostra de 1.500 jovens, dormem com a tecnologia. 73% adormece com a tecnologia. Do telefone na mão? Com o telefone na mão. Portanto, e durante a noite tem a tecnologia e responde a notificações e acorda para ver notificações. Portanto, o bicho não está lá quieto e sossegado a carregar, há uma interação durante a noite. Há uma interação durante a noite. Portanto, eu acho que aqui toda a possibilidade de falar com pessoas, de passar a mensagem, eu estou lá. Porque uma das mensagens é esta: por favor, pais, avós, professores, não mandem mensagens durante a madrugada. Falem sobre isto. Durante a noite a tecnologia deve dormir e nós também. Nós precisamos de uma boa higiene do sono. As nossas crianças necessitam de uma boa higiene do sono, os nossos jovens, os adultos também. Eu às vezes fico a pensar de uma forma muito empática nos professores. Como é que os vão receber no dia a seguir? Só podem ser acrobatas digitais. Portanto, há sempre, no fundo, alguém que está sempre a dormir e com um olho no telefone, está sempre numa vigília intermitente? Tal e qual. Portanto, isto são os dados que nós temos em amostras de jovens portugueses entre os 12 e os 18 anos, no âmbito do projeto Geração Cordão, e que nos dão este alerta. E para além deste alerta ainda temos outro, que tem a ver com as refeições. Cerca de 50% destes jovens dizem-nos que comem com o telemóvel ou com o computador ou com o tablet à frente. Portanto, já deixámos de ter este conceito de socialização em família, de conversa em família. Agora vamos conversar, agora neste momento é... Portanto, o bicho telemóvel não só dorme literalmente na nossa almofada, ou quase, como também é um talher. Exatamente. Aliás, nós temos até posts engraçados das pessoas. Em que lado é que eu ponho do prato? O telemóvel, não é? Ponho à esquerda ou à direita? Como é que são aqui as normas da etiqueta, neste caso? E de facto, o que os jovens nos estão a dizer é que é muito mais interessante estar a comer e estar a assistir a uma série, ou estar a ver um youtuber, ou até a acompanhar um jogo, porque eles gostam também de ver os gamers a jogar. Os TikToks desta vida. E os TikToks, nem mais. A pandemia trouxe aqui uma data de TikToks e até pais TikTokers, como eles lhe chamam. Isto já se pegou também já se pegou aos já pais. Já vai por contágio. E é muito mais interessante isso do que estar em família a dialogar, a conversar, a falar sobre si. A levar com o papai e com a mamãe a perguntar como é que estão as notas, como é que correu o dia na escola, conversa mais difícil. Todavia, vamos olhar para o lado positivo disto. Agora tivemos a pandemia, muitos de nós evitamos ir ter com os nossos mais velhos, os nossos pais, os avós, ir lá abraçá-los, beijá-los, e eis que subitamente os WhatsApps desta vida nos salvaram, ou não? Tal e qual. Eu nunca pensei neste projeto da Geração Cordão, que dizia sempre, atenção, equilíbrio entre o mundo online e offline. E desligaram o mundo offline. Exatamente, e eu nunca pensei dizer assim, atenção, porque para as nossas crianças e jovens, para os nossos idosos, para todos nós nos mantermos, temos que estar no mundo online agora e temos que socializar digitalmente. Nunca pensei dizer o contrário do que já tinha dito. E foi essencial. Eu tenho uma situação muito curiosa de um jovem em consulta que passou 2 semanas, comprou um tablet, enviou para os avós lá na terrinha e passou 2 semanas ao telefone a ajudar os avós a ligarem o tablet e a conseguirem fazer uma videochamada. Trabalho santo.
que é como é que se ensina o avô que não fala inglês, desenrascaram-se. Exatamente, sempre ao telefone, portanto, áudio, a dizer agora faz assim, agora faz assado, agora mandaram tudo, mandaram o tablet, a internet, tudo, pagaram, e tinham os códigos, tinham tudo, portanto, eles só tinham era que se desenrascar, não é? O que é um desafio, obviamente, para uma geração que não é digital, é completamente analógica, nem teve tempo para o fazer, mas que teve que se adaptar. Sim, nós temos, nesta investigação que estava a falar, os jovens têm um nível de literacia digital enorme, elevado, em comparação com os pais e com os avós, que é muito mais baixo. Portanto, nós temos aqui um gap geracional nesta coisa de mexer, não é só mexer nas tecnologias, é também saber dar um uso adequado que tenha pouco impacto para nós, não é? Quando falamos de literacia digital, não é só isso. Mas, de facto, gerações mais velhas nem mexer sabem muitas delas, não é? Portanto, isto foi um grande desafio para este jovem e conseguiu. E a partir daí começou a fazer videochamadas e pôs os avós muito mais perto deles e da família. Foi uma boa conquista. Foi um salvamento das gerações mais velhas? Com aquele jovem, foi exatamente essa a expressão que eu utilizei. Se fizeste um resgate, um salvamento, senão eles ficavam isolados, como se costuma dizer em bom português, não morriam da doença, morriam da cura, não é? Por estarmos isolados era supostamente a cura, mas para estes idosos estarem isolados, de facto, não era nada fácil, porque estavam habituados a ser mimados, a estar próximos, se calhar agora na pandemia até foram mais mimados, quiçá. De uma forma mais próxima. Há bocadinho falávamos do silêncio, de ouvir-nos a nós próprios. Nós lidamos mal com o silêncio. Isso é uma coisa que nós psicólogos aprendemos muito, não é? Enquanto psicólogos e como psicoterapeutas. O que é que acontece no silêncio? Os silêncios dizem-nos muitas coisas. coisas. Os psicoterapeutas fazem aquela malandrice do e ficam lá calados e agora desenrasca-te, pá, e vai dizendo qualquer coisinha. Sim, porque o silêncio também nos obriga a pensar, a sentir, a refletir, e nós tivemos muito que contactar muito connosco próprios na pandemia, não é? E percebemos também, num outro projeto de investigação que tive, o Psicoarentene, percebemos que aumentaram os conflitos familiares, porque não chegava já só conseguirmos nos isolar num quarto ou numa sala para trabalhar. Os espaços ficaram todos muito pequenininhos, não é? Sim, estamos muito tempo, muito juntos. Muitas horas. As casas não são, da maioria dos portugueses, mansões palacianas e, portanto, quanto mais próximo, mais conflito havia. E mais intrusão, porque quantos de nós não aparecemos em videochamadas, em Zooms, em Teams dos outros, não é? A passar por trás. Nas reuniões e as crianças a aparecerem. Portanto, houve aqui uma testagem de como é que é esta relação entre a tecnologia e a inundação da tecnologia, não é? O entrar dentro das nossas casas e das nossas vidas. E este tempo fez com que as famílias sobrevivessem, aguentassem, ficassem melhor ou estourassem? Eu diria, e até pela investigação que temos e alguma amostra clínica, que houve um aumento dos conflitos. Por um lado, para quem também já estava com dificuldade em relacionar-se, pior, não é? Mas para outras pessoas houve descobertas, não é? Houve novos relacionamentos da pandemia. Esta é a minha família. Olá, família. Então, estamos todos cá em casa. E até existiram novos relacionamentos que nós ficamos assim, mas como é que se conheceram se estávamos todos isolados? A tecnologia, tão bom, portanto o lado tão positivo. Ou uma batotazinha no meio, não? Sim, também, talvez, os é? chamados fura-confinamentos. Mas associado a isso, houve muita tecnologia a ajudar, lá está. A parte boa que a tecnologia tem, que nos põe em contacto uns com os outros, que nos permite aprender mais rápido. Não é preciso andar não sei quantos quilómetros e, portanto, estamos ali à distância de um clique. Como eu costumo dizer, nem é preciso pôr perfume. Com máscara nem lavar os dentes, já não chego aí, sim. Quer dizer, já... E de facto, esta é a parte vantajosa. O risco, e temos muito deste risco nos jovens, é quando falamos de personalidades mais introvertidas e com dificuldades nos relacionamentos e nas competências sociais e emocionais, quando o mundo digital ganha sempre. E vemos muitas situações de jovens que só vivem online. A vida deles é online. E estranham muito. Como é que é isso? No fundo, sentem a sua autoestima elevada no mundo online, naquilo que fazem online. Autoestima é, gostam de mim? Sim. Dão-me muitos likes? Exatamente. E no mundo offline isso não acontece. Pronto, não acontece por dois motivos.
porque eles também não fazem experiências offline e porque o mundo offline está muitas vezes meio adormecido à volta deles e só os critica. E no offline nós não temos o bom hábito de dizer: Ivone, fantástico, grande trabalho que tu fizeste. Olha, eu gostei muito daquilo que tu fizeste ontem. Nós não fazemos isso habitualmente. É um esforço quase, não é? Menos que seja uma coisa extraordinária. Normalmente. Mesmo assim, às vezes extraordinárias ficamos lá vem a calados. invejazinha, não é? mas nós não fazemos isso. No entanto, numa rede social, vemos a fotografia. Uau, estás tão gira. Olá, como é que tu estás? Já não te vejo há muito tempo. Há ali perde-se um bocadinho da vergonha de fazer cocô. Claro. E nós temos não só a investigação, como modelos teóricos em psicologia que nos dizem que as relações interpessoais positivas e a valorização, o dar significado ao outro é tão importante, por exemplo, até no mundo do trabalho, para termos melhor performance, melhor produtividade e claramente, ainda que a família não seja o mundo do trabalho nem seja uma empresa, mas no fundo paralelamente é uma microempresa e sentirmos-nos reconhecidos, valorizados e que isso se diga face a face, é tão importante, não é? Mas muito mais fácil digitalmente. Então, o nível de conhecimento que nós conseguimos ter uns dos outros, é mais fácil digitalmente conseguir essa intimidade psicológica com o outro, ou isto é uma ideia completamente parva e melhor é que estejamos de carne e osso a 3D para conseguirmos ver os sinais todos e lá está, o cheiro, o olhar, a temperatura, tudo o que nós precisamos para viver. Numa investigação que fizemos com jovens dependentes das redes sociais, portanto, faziam toda a socialização muito mais digitalmente, o que nos disseram no fim é: isto é muito bom, anula aquela parte da timidez inicial e consigo logo estabelecer contacto, portanto eu sinto-me com bom bem-estar, consigo fazer aqui as minhas conquistas, mas no fim eles dizem: falta-me o abraço, o cheiro, o toque, o olhar, ou seja, a comunicação não verbal tem que existir também para o nosso cérebro. Nós precisamos depois de mais isso. Talvez o início seja mais fácil digitalmente, mas depois precisamos do plus, não é? Mais isto. E precisamos do presencial. Para a malta, vamos olhar para os teenagers. 17, 18, 19, 20, 21, não sei quantos meses, poder mandar uma mensagem de Facebook, mas não poder beijar ou abraçar, foi um castigo divino, difícil de entender até, ou não? Sim, foi difícil, eles foram muito fura-confinamentos. Aliás, se nós quiséssemos fazer uma... Eu quase consigo percebê-los que se Claro. calhar... Uma das tarefas da adolescência é exatamente a socialização e estar no grupo de pares e ter um relacionamento a dois. Como é que eu vou subverter isto hoje, não é? Claro. Aliás, se nós quiséssemos fazer uma investigação e colocar jovens isolados, sem pensarmos muito no Big Brother, porque eles não estão propriamente isolados, sim. mas se quiséssemos mesmo fazer como o Covid nos trouxe, não conseguimos, não passávamos na comissão de ética, ninguém aprovava. Claro, era inaceitável. Era inaceitável. Mas o que é facto é que o contexto pandémico nos veio colocar nessa condição de sobreviventes, de tentarmos sobreviver isoladamente. E ficaram sequelas, ou não? Sobretudo para quem já não estava bem, agravou as questões da saúde mental. E para alguns, sobretudo aqueles jovens que estavam naquela fase inicial de começar o grupo de pares, claramente que ficou... Aqueles que entraram na universidade e ficaram Também. um ano vazio. Também, porque perderam-se os relacionamentos, perderam-se os contactos, não é? Estão muito no nível digital. Eu, enquanto professora, agora vejo que eles estão a retomar isso. Alunos que já se conhecem há 1 ano, 2 anos, não é? Agora é que estão a retomar e a fazer aqueles encontros mais assiduamente, não é? Dos jantares, dos fins de semana, e a desfrutar mais do contacto presencial uns com os outros. E a não conhecer coisas, só agora é que começam a conhecer coisas sobre cada um que não dá para conhecer digitalmente, não é? Estamos numa altura em que já não precisamos de memorizar. Agora, quando precisamos de alguma coisa, vamos ao Google e ele aparece lá. Ainda no outro dia eu estava na consulta com um pré-adolescente e estávamos aqui a falar das coisas escolares, porque o ano passado não correu assim tão bem. Método de estudo, como é que vamos fazer, como é que ele estava a pensar. Basta-me mais ou menos saber as matérias. Depois, se precisar mesmo de saber alguma coisa mais a fundo, vou à internet. Não preciso mesmo de saber. Se depois precisar mais a fundo, vou à internet. Epá, eu disse-lhe: pois, é capaz de não me dar. Boa e a má notícia. Por um lado, estão munidos de uma capacidade de pesquisar.
Por outro lado, fiam-se na Virgem, não é? De que existe sempre um santo irmão que pode um dia falhar e de perdermos essa quase memória coletiva. Sim, isto de facto, estarmos com um dispositivo na mão e podermos rapidamente aceder ao ano em que foi a independência de Portugal, ao quem é que foi, portanto, a descrição de algum artista, quando é que nasceu, enfim, o que seja. Está lá. Está lá. A Wikipédia da nossa vida. Exatamente. O que nos ajuda, seguramente, a nós. E esta sensação de segurança, de que não vamos ficar, enfim, enrascados num jantar ou num encontro, não sabemos qualquer coisa, rapidamente se faz uma pesquisa. Agora, para as nossas crianças e para os nossos jovens, esta não pode ser a única ferramenta, porque estamos aqui a estimular as competências de, no fundo... Uma preguiça? Claro, aliás, os millennials são, não é? Esta geração Y e Z são muito conotados de, entre aspas, preguiçosos, não é? Porque, entre outras coisas, nativos digitais e por aí fora, mas por isto, porque as coisas estão lá e são tão rápidas que não precisam de fazer, não é? Só precisam de fazer quando for mesmo preciso, não é? Só precisam de ir lá pesquisar quando não, for a gente preciso. vai lá buscar. Esta é uma cidade em termos comunicacionais, de frenesim, de estarmos sempre ligados. Hoje é o dia seguinte a uma curiosa transmissão em direto imediatamente depois da votação e do chumbo do orçamento na Assembleia da República, que é: o Presidente saiu do Palácio de Belém e os jornalistas foram todos à caça do Presidente. Presidente, o que é que tem a dizer? E o Presidente foi ao multibanco pagar contas. Que é um momento... Olha, Jorge, sou-lhe muito sincera, eu agradeço esse momento televisivo, não o compreendo, mas agradeço porque me lembrei que tinha as minhas contas também para pagar. Tinha uma transferência para fazer, foi mesmo engraçado. Aquilo é quase um momento artístico, não é? Sim, eu pensei, então, mas porquê que estão a filmar o professor Marcelo no multibanco? Assim, tenho as minhas contas para... Eu disse, pronto, eu vou agradecer aqui ao jornalista, porque acho que este momento televisivo não foi nada... Mas é um momento de questionamento também, não é? Quer dizer, o momento é bizarro, obviamente é divertido, mas o que faz é isso, é que... todos não vemos a comunicação da mesma maneira. Eu vi aquele multibanco de uma maneira, a Ivone viu de outra maneira, alguém se calhar está... Olha, deixa-me lá espreitar se vemos o PIN no Presidente. Mas não conseguimos desligar. Nós estamos famintos desse espetáculo. Big Brothers para um lado, o Presidente que vai ao multibanco, o que é que está a acontecer a seguir? Não posso desligar a televisão, senão vou perder agora aqui a frase a seguir. Sim, eu não sei se isso é para não contactarmos connosco próprios, para não fazermos aquilo que fazíamos antes de haver tanta tecnologia, que é conversar. Eu vinha à procura de respostas de uma psicóloga, claro. Portanto eu estou no sítio mais confortável do mundo. O que é que nos está a acontecer? Pois, que era contactar connosco próprios, conversarmos uns com os outros, relacionar-nos. Ser pessoa. Exatamente, e fazermos uma data de outras experiências envoltas em prazer e atividades de lazer que podemos fazer, e entregamos muito mais ao facilitismo do mundo online e da tecnologia, porque vimos aquilo na televisão, mas podia alguém estar a ver até no seu telemóvel, não é? E a acompanhar qualquer televisão a partir do seu telemóvel. Portanto, estamos a escudar-nos na tecnologia. Aqui uma relação entre a expectativa e a realidade? Eu diria que sim. Há pouco, agora falou da questão do prazer. Eu lembro-me de estudos feitos com pessoas que viam de uma forma persistente pornografia e que depois, quando estavam com os seus parceiros, as pessoas com quem gostavam, com quem tinham relações, que depois era a sensação de a expectativa era uma coisa e a fantasia cinematográfica daquilo que era a pornografia tinha um impacto real depois na vida das pessoas. Claramente, isso, eu conheço alguns desses estudos e é muito importante que se perceba o que é quando vemos alguma coisa e no âmbito da pornografia. Lá se vai a fantasia? Não lá se vai a fantasia, mas há pornografia e esta, às vezes é importante que as pessoas se desensibilizem, porque depois na realidade o que têm é o outro. E o outro não é só experimentar as fantasias, também é relação, também é conversa, também é diálogo, também é envolvência, também é intimidade. Diferente. E é um trabalho diferente, não é só aquela mecânica que se vê na pornografia. E de facto, lá está, é o choque entre aquilo que nós podemos experienciar na realidade e aquilo que vemos no mundo online. Deixe-me só acrescentar que a Nova Zelândia tem uma campanha fantástica relativamente a isso e dirigida a menores,
que é colocar atores de pornografia a ir à casa das crianças, eles próprios e conversarem com os pais e apresentarem-se: olha, eu sou aquelas pessoas com quem o seu filho passa bastante tempo, não sei se lhe estou a ensinar alguma coisa, pouca, porque eu acho que ele precisa mesmo de conversar e de aprender sobre relações e sobre afetos, veja lá isso. Já agora os pais têm, se calhar este da nova geração talvez não, mas muita dificuldade em falar do tema com os seus filhos. É assim uma espécie de, entre o limbo e o tabu, prefiro não falar sobre este tema. O tema da pornografia? Não, o tema da sexualidade. Sim, e ainda por mais com a tecnologia, com tanta informação que hoje em dia temos. Procura no Google. Exatamente, e depois passamos com esta fantasia de que se calhar ele vai procurar e vai aprender, mas nós não aprendemos só pela pesquisa no Dr. Google, não é? Precisamos de um contexto, não é? E de um afeto. Quando nós estamos a falar de dependências de redes sociais, deste poderoso meio de comunicação, este bloqueio, o parar. Ok, estás de castigo, não vais usar o teu telefone durante o fim de semana. E as crianças reagem mal, os miúdos reagem mal. Que sintomas tem esta dependência de que estamos a falar? Que sintomas é que aparecem em quem é mais notoriamente dependente disto? Eu gosto mais de dizer time out. E este equilíbrio entre o offline e o online. Esta coisa, estás de castigo, não usas a tecnologia, fico logo preocupada, porque a tecnologia não pode ser a única recompensa no leque de recompensas de uns pais para um bom comportamento da criança. Se portas-te mal, não estás a usar demais, então fica cheia de tecnologia. Arranjem lá outro leque, aliás, de mais recompensas, desde os abraços, a ida ao parque, a andar de bicicleta, fazer atividades... Parece-me mais cruel dizer portaste mal, não te dou um abraço. Assim, de uma forma mais radical, mas... E temos, de facto, sinais para perceber que aquela criança ou aquele jovem pode entrar ali num risco de uso excessivo ou até depois no final mais da linha de dependência, que são o não... começar a deixar de fazer atividades que gosta offline, como o futebol, o basquete, o teatro... Hoje não vou treinar. Sim, e nos pré-adolescentes isto é muito notório. Agora já não quero ir hoje estou cansado. Ao judo, ao taekwondo, o que seja, a atividade que seja, e os pais, pois está nesta transição, então deixar, não vou insistir. Insistam, porque é muito importante que eles tenham atividades offline e que também tenham as suas atividades online. Mas portanto, o tal time out. Exatamente. E no time out, fazer outro tipo de atividades offline. Claramente que podemos ter hobbies online, mas eles não podem ser, aqui outro sinal, não podem ser a única coisa na nossa vida. E nas crianças e nos jovens começamos a ver que é a única coisa na vida deles e pela qual eles se interessam. Do TikTok para a PlayStation, da PlayStation para o YouTube e por aí fora. Tal e qual. E isto para os pais é esta sensação. Porque é que não é sinal de alerta? Porque é esta sensação, está aqui tão bem, entre quatro paredes, estão todos a brincar ao mesmo tempo e a falar uns com os outros, a jogar, estão em comunidade. Tão bom, não é? Portanto, estão aqui resguardados. Mas estes ecrãs são uma janela com muitos riscos, virada para o mundo com muitos riscos, não é? Dentro de casa, mas completamente fora de casa ao mesmo tempo. Quando estamos a falar de dependências, salta-me logo na cabeça, obviamente, o tabaco, o álcool, as drogas. Neste caso, há maneiras de fazer desintoxicação. Então, claro, detox digital. Detox digital. É um nome sexy. O que é um detox digital? É exatamente fazermos o equilíbrio entre as nossas horas online e as nossas horas offline, os nossos interesses online e os nossos interesses offline. Para os casos graves ou para toda a gente? Para toda a gente. Nós devemos, como em tudo, nós não comemos todos os dias bolas de Berlim, não é? E a toda a hora bolas de Berlim. Bem, eu ficaria mesmo intoxicada, ainda que eu gosto muito de bolas de Berlim. Mas, não é? Portanto, temos que aqui, assim como adequamos o nosso comportamento alimentar, este é um exemplo, temos que também adequar o nosso consumo do que é o mundo online, com as devidas exceções para quem trabalha mais online, enfim. Agora estamos todos muito aí, não é? Nesta ligação. Quando nós falamos de publicar coisas, estou a pensar no Instagram, por exemplo. Quando eu abro o meu Instagram, eu escolho as pessoas que lá estão, mas o que vemos é pessoas bonitas, brilhantes, com um sorriso extraordinário, muito bem vestidas, com uma etiqueta muito apelativa, no fundo produtos na montra. Diabo, então e eu que não obedeço a esse padrão e que não consigo 1800 likes, como é que é a minha vida?
Olha, repare isso nos jovens que estão a crescer, não é? E que querem e que colocam a sua autoestima muito em função do like digital. Gosto. Exatamente. É muito complicado, não é? Quando não se consegue isso, é como nós tínhamos antigamente, não é? Não somos os populares do grupo. Do liceu. Só que só ali o grupo é que via, e agora toda a gente vê, toda a gente percebe, este eu sigo, este não tem seguidores, portanto a coisa está muito mais exposta. Nós temos agora uma investigação sobre cirurgia digital. Cirurgia digital. Exatamente, e estamos ainda no início da investigação, temos já alguns resultados recolhidos, mas já começamos a perceber a importância que isto tem na vida dos jovens. E então, qual é a primeira impressão? Recorrem, portanto, quase que podemos ter uma fotografia do mundo real. É fazer o Photoshop? É pôr um filtro? Tal e qual, tudo o que nós possamos. É corrigir o nariz? Tudo. Portanto, é fazer todas as cirurgias possíveis e imaginárias que são desejáveis, não é? Para aquela pessoa que deseja, e acontece digitalmente. Portanto, nós vamos ter uma foto real e uma foto digital, um self real e um self digital. E isto vai sendo incorporado, não é? Eu digitalmente sou assim, sou muito mais gostável. Mas isso é uma grande mentira, não é? É uma grandíssima mentira e é um conflito na própria pessoa. Então afinal o que é que eu sou? Não é? O que é que eu sou? É que na realidade eu já nem quero estar muito com pessoas, eu só quero estar com pessoas digitalmente, porque eu digitalmente sou a minha persona bonito. Digital funciona melhor. Exatamente, sou bonito, consigo falar, consigo estar, consigo apresentar-me, sou divertido. No mundo real não sou nada disto, mas aqui também deixo uma chamada de atenção, não é nada disto porque também não há experiências offline, não é? Porque estamos a desvirtuar o mundo offline para o mundo online. E claro que se estamos a desenvolver-nos mais no mundo online, vamos ser mais gostados e vamos ter mais impacto nesse mundo. Estamos a abandonar um bocadinho o outro. Tem que haver aqui este equilíbrio de apostar nos dois mundos ao mesmo tempo. O risco é mesmo este, é de termos pessoas que só existem para elas próprias, só existem no mundo digital. Nós conhecemos um estudo feito. Felizmente não são todos assim, mas percebemos que há uma parte da amostra. Não é? Há uma percentagem da amostra, não vou agora aqui ainda dar dados. Mas eles aparecem lá já. Eles aparecem, sim. Nós temos jovens a recorrer a esta cirurgia digital e a existir desta forma. Vimos um relatório, um reporte feito internamente no Facebook, conhecido no Congresso norte-americano, a assumir que em 2018, quando fizeram a mudança do algoritmo, o que é que nós vemos ou o que é que nós não vemos, que o comportamento se tornou mais hostil nesta mudança entre as pessoas por um lado, e por outro lado no Instagram, uma em cada 3 raparigas assumia problemas com a sua imagem corporal, exatamente vendo-se ao espelho do próprio Instagram. É disto que estamos a falar. É exatamente disto que estamos a falar. Não sei se pode falar aqui de publicidade, mas acho que toda a gente... completamente, isto não tem publicidade. Toda a gente já viu o anúncio da Dove. Eu acho que está muito bem, não é? Este mostrar o que é que nós somos e esta necessidade de publicarmos outras coisas e de publicarmos só o que é feliz, o que é bonito, o que é agradável, o que vai receber likes, ou então muito também tudo o que é tristeza, tudo o que é drama, o que é trágico. E eu deixo a pergunta, porque é que não podemos publicar aquilo que nós somos e aquilo que é e aquilo que... Pronto, e o que é que... Ainda há aqui outra reflexão. O que é privado, o que é íntimo, o que é público? Está-se a esbater isto tudo, não está? Está-se a esbater um bocadinho, mas também digo, isto é diferente para cada pessoa. O que para mim é privado, para o Jorge pode ser íntimo. Cada um pode estabelecer a sua fronteira. Cada um pode e deve. A minha preocupação é quando não há fronteiras. Ou nós não sabemos onde é que quer dizer uma coisa e outra. E a minha preocupação é uma pessoa que não faça esta reflexão. E pais, não é? Devem incutir desde pequenos às crianças, aos seus filhos, crianças e jovens, esta reflexão. Vamos lá ver aqui na nossa família o que é para nós íntimo, privado e público. E há pouco este debate em famílias. Aliás, das ferramentas que desenvolvi, que é o jogo Missão 2050, que é exatamente andar numa cidade em 2050, cheia de riscos tecnológicos, é exatamente para isto. É um jogo provocatório para as famílias, para começarem a jogar e falarem do tema, porque eu acho que se fala pouco deste tema em família. Pretexto.
Exatamente. Nós vamos ter aqui o Natal proximamente, vamos oferecer dispositivos retangulares e quadrados, sem uma conversa, sem uma negociação, e temos esta ideia mágica que as crianças não vão ficar dependentes, porque elas sabem, elas veem tudo na internet e então vão descobrir como não ficar dependentes da tecnologia que nós lhes estamos a oferecer. Então, no fundo, nós estamos a envenená-los. Sim, pode-se dizer que sim. Daria um bom tema para uma manchete. Estamos a envenenar as nossas crianças, os nossos jovens com esta tecnologia. Essencialmente, se não as ajudarmos a geri-la, não é? Usem, mas não abusem. O doce veneno da ligação a toda a hora, a incapacidade de desligar ou de acreditar que os gostos do Facebook têm tanto ou mais valor do que os gostos da vida em carne e osso. As redes sociais, a digitalização da nossa vida vieram para ficar, mas os analógicos abraços, beijos e gostos de ti de viva voz são seguramente muito mais importantes e tomara que estes nunca tenham um apagão. Por nós, voltamos para a semana.